Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 24 de maio. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,95%, conseguindo fechar acima daquele nível de suporte, agora funcionando como resistência. Então vai ser relevante, vai ser importante o Ibovespa se manter acima deste nível, um novo fechamento aqui para baixo, voltando para baixo desse nível, principalmente da mínima do pregão de hoje, 62.672, reforça a chance de se ter uma nova movimentação para baixo. Em termos de ter uma correção mais interessante para se ganhar espaço em termos de tempo, espaço para uma melhor relação risco-ganho na ponta vendedora, seria ideal ter mais um ou dois pregões aqui nesse movimento de subida para buscar a operação na ponta vendedora com a melhor relação risco-ganho. Mas mesmo assim não descartaria algo nesse sentido. Eu vou até comentar alguns papéis que podem trazer alternativa neste sentido. Vou comentar nesta videoanálise. Nos futuros, no pregão de hoje, fiz recomendações no mini dólar. No mini índice eu não fiz recomendação. A gente pode observar que abriu aqui para baixo, fez uma primeira hora de pregão boa, mas em cima de um patamar de resistência. Gerou aqui um candle de definição, ficou travado nessas 2 horas e rompe para cima. Mas depois que rompe para cima, observe que não consegue andar, não consegue se distanciar desse ponto. Mas a parte técnica que a gente tem, uma tendência de alta no intraday, mas não muito relevante no meu modo de ver, contra um gap, um forte movimento para baixo, um forte gap de baixo, e esse último movimento aqui, não só um movimento, mas essa subida para romper esse topo anterior, ela aconteceu de forma mais sofrida, com várias quebras aqui para chegar lá em cima, ou seja, o tempo foi bem maior do que essa movimentação para baixo. Então, enquanto não gerar nenhuma formação de fundo aqui, novamente relevante no gráfico de 60 minutos, alguma sinalização de alta, ficaria mais atento num primeiro momento para a operação na ponta vendedora a favor desse movimento de baixa, que voltou ali para baixo desse nível de resistência. Se gera alguma sinalização mais relevante aqui para cima, passar a gerar fundo, principalmente fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade acima desse 63.940, seria mais interessante para a ponta compradora. No mini dólar, então, umas recomendações do mini dólar, gráfico de 10 minutos, abriu aqui subindo, mas reverteu forte para baixo, e nessa movimentação, essa correção desse forte movimento para baixo, eu fui ficando atento para a operação na ponta vendedora. Passei a recomendar a venda a partir da mínima, se perdesse a mínima deste candle. Não perdeu, foi fazendo cada vez mínimas maiores aqui, mínimas ascendentes, e fui recomendando venda até esse candle. Depois desse candle, só recomendei nova venda se perdesse a mínima deste candle. Então a venda foi efetivamente, executada aqui na perda da mínima desse candle. Ela foi executada, veio aqui embaixo na formação deste candle. Eu já encerrei essa posição de venda com ganho de 0,18%, capital total mais 0,23%. Observe que depois disso não evoluiu muito a operação e o mercado reverteu completamente para cima. Ou seja, um viés que estava aqui para baixo reverteu completamente para cima. A partir desse momento que reverte para cima e gera uma correção um pouco maior no tempo em relação a esse movimento de subida, até com a formação que é algo semelhante aqui, tinha uma formação algo semelhante a uma flâmula, isso traria sentido buscar essa operação na ponta compradora. Foi o que eu fiz, recomendei a compra na superação da máxima desse candle, considerando esses 3 candles, mais esses 3 aqui como uma correção desse movimento de subida. Recomendei comprar na superação da máxima desse candle, essa compra foi executada, começou até razoavelmente bem, conseguiu fechar aqui acima, superou essa máxima que era a máxima do dia no momento, só que no candle seguinte já reverteu completamente aqui para baixo, perdeu essa mínima aqui que foi onde eu reposicionei o stop, depois desse candle aqui que gerou esse rompimento. Então foi uma operação que trouxe uma perda de 0,12%, e isso no capital total representou uma redução de 0,18%. Depois disso não fiz novas recomendações. Observe que o mercado vai lá forte para baixo, já passei a ficar avaliando o recuo para venda, mas vem muito forte para cima e fica de forma indefinida no meu modo de ver. Aí quando volta aqui para cima, já gera um cenário um pouco mais favorável para a ponta compradora. E partindo aqui para o gráfico diário, a gente pode observar que também está terminando com um candle que traz uma chance de gerar um movimento de uma nova tentativa de subida aqui pelo gráfico diário, ou seja, uma correção desse forte gap que pode trazer um novo movimento de subida. Dentro desse cenário, a gente pode olhar para o G60, que há um nível de suporte relevante, ali por volta dos 3.264, 3.255, e a resistência aqui nesse nível de 3.287, ou arredondando para 3.288, o nível que se encontra aqui neste momento. Então, dentro deste nível, fundos ascendentes acima desse patamar me chamam mais atenção para se trabalhar na ponta compradora dentro do cenário que eu acabei de mencionar. Para operar na ponta vendedora, ideal seria ter alguma sinalização para baixo aqui no G60, perda desses 3.273
278 aqui e 50 para se trabalhar mais na ponta vendedora, ficando atento ali para a zona de suporte que eu acabei de destacar aqui no G60. Para as ações PTR4, alta de 3,34%, vem com movimento aqui de correção desse forte gap de baixo, perda da mínima do pregão de hoje seria uma das primeiras alternativas de se trabalhar na ponta vendedora. Se tiver mais 1 a 2 pregões para cima, ainda encaixaria a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora e de swing trade. Seria até mais interessante dentro do que eu comentei em cima do Ibovespa. R$14 segue sendo um patamar de resistência para Petro. Acima disso, volta aquela região ali intermediária de resistência na faixa dos R$14,33. Vale 5 queda de 2,07%, ativo que para mim, estendendo um pouco mais no tempo essa movimentação aqui para baixo, essa movimentação depois dessa recuperação, estendendo um pouco mais esse movimento, me chamaria atenção para a compra de fundo ascendente a favor de um novo movimento de alta no gráfico semanal. Depois disso, vamos falar então de USIN 5. USIN 5, ativo que está aqui dentro mais de uma tendência de baixa, apesar de não ter ainda um pivô de baixa aqui, fez só a reversão. Só que se a gente olhar para o gráfico semanal, faz esse movimento, tenta subir, faz uma sinalização ali de um pivô de baixa pelo semanal, faz esse movimento de subida, perda dessa mínima aqui também seria uma alternativa se buscar uma venda na perda dos 3,97 com stop acima de 4,11, tentando pegar um novo movimento para baixo aqui na USIN 5 a favor de um novo movimento de baixa no gráfico semanal. Na SAMB 11, algo também nesse sentido. Ideal também que tivesse mais um pregão aqui para cima, mas ainda seria uma das alternativas se buscar venda na perda da mínima do pregão de hoje, com stop acima da máxima de hoje, R$ 26,32 a máxima do pregão de hoje, a mínima R$ 25,62. Ativo também que eu já comentei em análise anterior aqui o cenário desse papel em termos de buscar operação na ponta vendedora. Nato 3 tem outros ativos, mas enfim, mostrando aqui alguns. Nato 3 gera um movimento forte para baixo, vinha numa forte tendência de alta, oscilou abaixo desse nível, não fechou abaixo ainda, ou seja, não é nada relevante, não está em tendência de baixa ainda, apenas anulou a tendência de alta. E uma das possibilidades de entrada é de um topo descendente, principalmente abaixo do nível do gap. Pode vir um pouco mais acima para buscar essa venda. Mas no primeiro momento, a perda da mínima do pregão de hoje seria uma das alternativas se buscar uma operação aí na ponta vendedora em cima desse papel. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.